Capítulo 1, Seção 7. Helenistas e judaizantes. Mais em breve, a expansão espontânea do cristianismo vai deparar com uma nova dificuldade. Já não se tratará de lutar contra a desconfiança mordaz dos adversários, mas de decidir entre duas tendências que parecerão igualmente respeitáveis no seio da comunidade primitiva, com todos os riscos de uma dissensão e de uma cisão que tal escolha comporta. Em Jerusalém, cresceu o número dos fiéis vindo da diáspora. Por toda a parte do império, formaram-se núcleos de cristãos no interior dos bairros judaicos, e este fato vai suscitar graves problemas teóricos e práticos, de cuja solução dependerá em grande medida o futuro da igreja e da fé. Para compreender bem essa questão, é necessário situar-se novamente dentro das perspectivas judaicas. Em Israel, desde havia muito tempo, coexistiam duas correntes espirituais que determinavam atitudes contrárias com relação aos estrangeiros. Uma delas era do particularismo, que insistia com orgulho sobre a eleição única do povo das tribos e que, por isso, sublinhava com justa razão que só uma feroz resistência às contaminações pagãs lhe tinha permitido sobreviver e levar a cabo a sua missão. Afastava com violência a nação santa das raças malditas desde a origem, cujo simples contato já era uma mancha. O legislador encerrou-nos dentro dos muros de ferro da lei, para que, puros de alma e de corpo, não nos misturemos com nenhuma outra nação, dirá a carta de Aristeus, num escrito judaico do século II. Indo da simples repulsa ao ódio mais ativo, este sentimento acabaria no exclusivismo de que muitos textos bíblicos nos oferecem provas. Era este, de um modo geral, o sentido dos judeus de Jerusalém e da Palestina, que cerravam fileiras em torno do templo, na recordação ainda tão dolorosa de todos os sofrimentos que os estrangeiros haviam infligido à Terra Santa, e que ignoravam soberbamente o mundo. Mas sempre existira também, na consciência de Israel, uma outra corrente, universalista e respeitadora do estrangeiro, que acolhia todos os homens de boa vontade, que não lançava anátemas sobre os pagãos e que arrastará os judeus mais generosos na direção que Jesus apontará. Estes crentes não encaravam com ligeireza a promessa feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Nem a profecia de Jeremias, que previa um tempo em que todos os povos conheceriam a Deus, nem as ordens dadas a Jonas, quando este relutava em dirigir-se aos ninivitas. Para esses judeus universalistas, a missão do povo eleito estava definida nas admiráveis palavras do velho Tobias: se o Senhor vos dispersou entre as nações que o ignoravam, foi para que lhes contasses a sua glória, e as fizesses reconhecer que ele é o único, o onipotente. Era sobretudo nas comunidades das diásporas que se manifestava essa tendência universalista. Em Jerusalém era algo excepcional. A respeito do sapientíssimo Rabi Gamaliel, um dos mais ilustres doutores da lei, comentava-se com escândalo que aprendera o grego, que convivia com os pagãos e que chegara até ao extremo de mergulhar, como se fosse uma simples piscina, na água dos banhos dedicados ao ídolo Afrodite. Nas colônias, pelo contrário, permanecendo embora unido ao templo por laços sólidos, o judaísmo sofrera no decorrer dos séculos uma lenta transformação. Ocorrera uma abertura de espírito, falava-se a língua nova, o grego, necessária para os negócios, a ponto de se esquecer o arameu dos antepassados e de não saber usar o hebreu, senão como língua litúrgica. A civilização pagã oferecera a esses judeus dispersos as suas tentações e o seu encanto, mas também as suas oportunidades de enriquecimento espiritual. Já não era para eles apenas o reino do demônio, pelo contrário, à parte alguns apóstatas que haviam sucumbido de corpo e alma, a maioria dos fiéis da lei pensava em trazer os pagãos para Javé. O lugar em que melhor se desenvolveu esta tendência foi Alexandria do Egito. Em contato com o que o mundo helênico tinha de mais sutil e refinado, a enorme colônia judaica dessa metrópole germinara em estranhas plantas espirituais,
enraizadas ainda no solo da tradição mosaica, mas erguendo os seus caules em pleno céu grego. Ali, no dizer de uma tradição mais simbólica do que histórica, o faraó Lágida, Ptolomeu II, mandara traduzir os livros santos de Israel por uma comissão de 70 sábios, e as respectivas versões, concluídas todas simultaneamente ao cabo de 70 dias, tinham coincidido miraculosamente, constituíam a Septuaginta. Os 70, cujo texto há de espalhar-se por toda parte. Lá pontificara também uma escola de exegetas judeus que procuravam no Pentateuco a resposta para todos os graves problemas da filosofia grega, e que via nos heróis do Antigo Testamento os símbolos encarnados da razão, da sabedoria e das virtudes que Platão e os estoicos já haviam definido. E lá vivia, sobretudo, o grande rabino Fílon, contemporâneo de Cristo, nascera em 20 a.C., judeu fiel e devotado à causa da sua nação, a ponto de arriscar por ela sua vida, mas, ao mesmo tempo, imbuído da doutrina das ideias segundo Platão, o muito santo Platão. Do simbolismo pitagórico dos números, da teoria estoica, das causas finais, procurava conscientemente utilizar a cultura grega e colocá-la a serviço da sua fé. A corrente universalista trazia consigo uma consequência normal, o proselitismo. Moderadamente na Palestina, mas muito ativamente na diáspora, atraíam-se as almas para o culto do verdadeiro Deus. Se dermos crédito a Flávio Joséfo, eram muitos os que observavam zelosamente as práticas judaicas, o descanso semanal, os jejuns, o acender das lâmpadas e até os usos relativos à alimentação. Vêm-se nos evangelhos alguns desses prosélitos, desses que temem a Deus, como por exemplo o centurião de Cafarnaum. Mas a expansão do judaísmo não se realizava sem dificuldades e resistências. Os espíritos rigoristas desconfiavam dos convertidos e, por outro lado, a todos os que queriam tornar-se verdadeiros filhos de Javé, era imposto o rito da circuncisão, diante do qual muitos recuavam. Confinada entre um exclusivismo que se tornará cada vez mais violento, até chegar à catástrofe da guerra judaica, e um universalismo respeitável, mas que não ousava ir até o fim e afirmar que já não bastava, não havia nem circuncisão nem incircuncisão, a consciência judaica parecia balançar num equilíbrio instável, desprovido de bases sólidas. Nas comunidades nascidas de Jesus, logo se verificou o mesmo dilema, transposto para o plano do cristianismo. Mas os elementos em choque pareciam menos claros, pois o que ressoa ao longo de todo o Evangelho é o grande grito libertador que chama todos os homens, sem distinção de origem, para os caminhos da conversão e da salvação. A lição fundamental era que Jesus dera aos apóstolos alguns dias após a ressurreição. Ide e instruir todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a observar tudo quanto vos mandei. Nunca Jesus ensinara coisa alguma que justificasse o isolamento, o particularismo ou um egoísmo sagrado. Mas, filtrado pelo espírito judaico, impregnado do orgulho tradicional, de certa forma legítimo, essa doutrina generosa e aberta podia aos poucos retrair-se. A salvação vem dos judeus, dissera Jesus à samaritana. E frases como essa caíam num terreno bem preparado para recebê-las. Deste modo, permanecia viva no interior da comunidade cristã a corrente que defendia a interpretação da Boa Nova em termos estritamente judaicos, que compelia a impor aos futuros conversos os mesmos ritos que aos prosélitos das sinagogas, especialmente a circuncisão, e que assim se arriscava a enclausurar a mensagem de Jesus nos apertados moldes de uma pequena seita judaica. Essa corrente era tão viva que o próprio São Paulo teve de tomar cuidado para não ferir as suscetibilidades que ela semeava nos corações. Mas tinha contra si a verdade do ensinamento de Cristo e a dinâmica da história. A tendência exclusivista acabará por ser vencida. Os helenitas, isto é, os judeus convertidos e universalistas, originários principalmente da diáspora, levarão de vencida os judaizantes,
excessivamente presos a laços de fidelidade mal compreendidos. Isso, porém, não se chegará a fazer sem que o conflito entre ambos tenha agitado inúmeras vezes os destinos da comunidade.